Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para seres vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao Pai que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente o teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs presentes aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, aqueles também que nos acompanham carinhosamente de casa, nesta quarta-feira da 11ª semana do Tempo Comum, Jesus, como bom pedagogo, vai nos inserindo na vida cristã, vai nos inserindo aos poucos, assim como fazia com os seus discípulos, e agora está aqui, nesse Evangelho, como ouvimos, se direcionando aos seus discípulos, ajudando-os a vivenciarem a religião de modo profundo, de modo fecundo, assim como ele sempre desejou, sempre ensinou, e que nós também, como seus discípulos, precisamos aprender com o Mestre, estando aos seus pés. Estando com ele, como que nós precisamos ter uma vida agradável a Deus, uma vida que realmente seja fecunda aos olhos do Pai, porque o Pai tudo vê, o Pai que tudo conhece, que conhece os nossos corações. Nós precisamos, primeiramente, ao entrarmos nesse Evangelho, ao comentar o Evangelho, nós precisamos ser recordados de uma realidade muito verdadeira para nós, né, nesse dia. Precisamos, nós como discípulos, como cristãos que somos, precisamos entender primeiramente que a vida de Cristo, ela é o nosso critério. O modo como Jesus viveu neste mundo, o modo como Jesus se relacionou com as pessoas neste mundo, o modo como Jesus tocava, se manifestava neste mundo, ele é o nosso único critério. É o único exemplo, o único modelo que nós devemos nos empenhar para imitarmos Jesus Cristo e aquilo que ele nos ensinou. Aquilo que foi ecoado pelas suas palavras deve ser o critério da vida cristã. Então, primeiramente, devemos ter sempre essa clareza dentro de nós, que tudo aquilo que Jesus viveu, tudo aquilo que Jesus se manifestou enquanto o Verbo encarnado no nosso meio, e aquilo que saiu de suas bocas, é o critério, saiu da sua boca, é o critério para a nossa vida. Nada mais, nada menos que Jesus, o único critério para a nossa vida, para as nossas escolhas. Eu digo isso porque o próprio Jesus faz essa contraposição no Evangelho de hoje. Demos início ao Evangelho de São Mateus, capítulo 6, e Jesus traz, dizendo para os seus discípulos: ficai atentos, quando forem rezar, quando forem jejuar e fazer a caridade.
como 3 pilares da vida cristã, 3 pilares que devem nortear a nossa vida, não somente lá na Quaresma, quando nós somos orientados a essas práticas de forma mais intensa, mas toda a vida cristã, ela precisa ser pautada, construída a partir dessas 3 práticas: a esmola, a caridade, a esmola, o jejum e a oração. E aí Jesus fazendo essa contraposição: não deveis fazer como os hipócritas. Eles não deveis segui-los, não deveis imitá-los, não deveis fazer como eles fazem, mas como eu faço, como eu estou ensinando, para que assim tenham uma vida agradável aos olhos do Pai, o Pai das misericórdias. Porque assim como Jesus, lembrando que Ele é o nosso critério, assim como Jesus passou por este mundo somente buscando a glória do Pai, orientando a sua vida em obediência à vontade do Pai, passando a sua vida e assim como fazendo, assim também nos ensinando. Porque tudo aquilo que Jesus, porque isso que toda a sua vida ela é redentora. Porque tudo que Jesus fez neste mundo é para nos ensinar como que nós caminhamos na redenção, na salvação que Ele nos deu. Então Jesus vai fazendo essa contraposição. Não deveis fazer como os hipócritas. Não rezar do modo deles, não jejuar como eles jejuam, não fazer a caridade como eles fazem, mas no escondimento. Porque a religião que Jesus nos insere, o cristianismo profundo e fecundo, ele não é um cumprimento de normas. Nós não vivemos a nossa vida cumprindo práticas. Nós cultivamos um relacionamento filial com o Pai. E este relacionamento filial com o Pai das misericórdias, este relacionamento filial transborda em nós pela caridade, pela oração e pelo jejum ou pela penitência. Porque este movimento, essas práticas que Jesus está nos reafirmando no Evangelho de hoje, só tem um único sentido: não agradar os homens, não ser como para nós uma grande máscara, para esconder a nossa verdade, mas porque nós estamos num relacionamento fecundo, profundo, com o Pai das misericórdias. A penitência, a oração e a esmola é um movimento interior de conversão do nosso coração. Porque a conversão que nós vamos nos empenhando, a conversão vai nos inserindo numa intimidade maior com o Pai. A conversão vai nos atraindo cada vez mais para o coração do Pai das misericórdias, para o coração de Deus. E este movimento de atração que o Pai vai fazendo cada um de nós, esse amor que vai nos conquistando, como diz o profeta, esse amor que vai nos seduzindo, esse amor que vai nos atraindo cada vez mais, nos faz não olhar para as recompensas humanas, para as recompensas deste mundo, mas para a recompensa que o Pai tem para nós. E a esmola, a oração e o jejum não são meras práticas, um mero exercício, mas resposta de um coração filial que quer verdadeiramente se converter. Porque os hipócritas, como diz Jesus, faziam buscando a recompensa humana, não tinham o espírito de conversão dentro dos seus corações, um desejo profundo de conversão, de intimidade, de agradar ao Pai, a Deus, mas tinham dentro de si, movidos pelo egoísmo, um desejo de agradarem as pessoas, um desejo de serem vistos pelas pessoas, um desejo de serem aplaudidos pelas pessoas. Por isso que Jesus faz essa contraposição. E eu dizia, o nosso critério, o nosso modelo é Jesus Cristo, que orou sempre para a glória de Deus, que em toda a sua vida ele não fez caridade, ele é a própria caridade para a glória de Deus. Um homem que viveu a penitência, porque ele se esvaziou da sua glória, da sua divindade, para vir habitar o nosso meio. Ele é a própria penitência, porque ele se esvaziou por inteiro para estar no nosso meio. Ele é o grande critério, ele é o grande modelo. Mas vejam, amados irmãos e irmãs, claro que diante da nossa fraqueza,
A tentação sempre vai nos levar, nos conduzir a buscar as recompensas que são palpáveis, que são imediatas. Porque os aplausos são imediatos. Os elogios dos homens são elogios imediatos. Porque quando nos olham para nós e percebem que nós somos pessoas mascaradas, pessoas boas, pessoas que estão fazendo as coisas para serem vistas, nós teremos aqui uma recompensa muito imediata. Mas a recompensa que o Pai tem para nós, ela pode ser ter uma recompensa que vai demorar um pouco, porque será dado só quando nós morrermos, mas será uma recompensa eterna. Será uma recompensa definitiva. Porque os homens podem muito bem, eu como padre, me elogiar, podem eu muito bem como padre me aplaudir, mas do mesmo modo amanhã estarão me criticando, porque o juízo dos homens pode mudar em relação a nós, mas o juízo de Deus nunca muda, porque Ele sempre nos enxerga como filhos. Ele sempre nos enxerga como filhos amados, não pelo que nós fazemos, mas por aquilo que nós somos. A grande tentação é de buscarmos, pela nossa vaidade, pela marca do pecado em nossos corações, as recompensas imediatas das pessoas, do mundo, dos homens, mas só Deus pode nos dar uma recompensa eterna e definitiva. Portanto, a partir dessa liturgia, desse Evangelho, como discípulos que nós somos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste mundo, caminhando em direção ao coração do Pai, ao coração de Deus, ao céu que o Pai das misericórdias tem para cada um de nós, renovemos em nossos corações, não somente na quaresma, mas a todo tempo litúrgico, sobretudo no tempo comum também, a qualidade da nossa oração, a qualidade da nossa esmola, da nossa caridade e a qualidade do nosso jejum e da nossa penitência, para que essas práticas nos ajudem a nos convertermos. E caminhando de conversão em conversão, temos uma vida atraída por Deus, permitindo ser seduzidos pelo amor do Pai das misericórdias, para que assim, no juízo final, Ele possa nos recompensar com a glória definitiva. O juízo dos homens muda, o juízo dos homens passa, o juízo dos homens, mas o juízo de Deus nunca passa, sempre é o mesmo. Filho, meu filho amado, meu filho querido. Portanto, não agradamos aos homens, não busquemos aplauso das pessoas, mas buscamos a modelo de Jesus Cristo, uma vida de total entrega e configuração à vontade do Pai, porque só Ele pode nos dar o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.